Fátima. Shalom, shalom. Nós vamos ler a 1 Tessalonicenses, de 3 a 5, e vamos ler Salmo 144. Vamos lá? Me ouvem bem, né? Por isso, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas, e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho para vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos o Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem ele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês, que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não pereceremos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho de vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que divirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem as cartas a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Salmo 144. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é meu aliado, ele é meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em quem me refugio. Ele subjuga a mim e os povos. Senhor, que é o homem para que te importes com ele, ou o filho do homem para que por ele te interesses? O homem é como um sopro, seus dias são como uma sombra passageira. Estende, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes para que fumeguem, envia relâmpagos e dispersa os inimigos. Atira as tuas flechas e faz-os debandar. Das alturas, estende a tua mão e liberta-me. Salva-me da imensidão das águas, das mãos desses estrangeiros, que têm lábios mentirosos e que com a mão direita erguida juram falsamente. Cantarei uma nova canção a ti, ó Deus. Tocarei para ti a lira de 10 cordas, para aquele que dá vitória aos reis.
que livra o seu servo Davi da espada mortal. Dá-me libertação, salva-me das mãos dos estrangeiros, que têm lábios mentirosos, e com a mão direita erguida juram falsamente. Então, na juventude, os nossos filhos serão como plantas sólidas, e as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar o palácio. Os nossos celeiros estarão cheios das mais variadas provisões. Os nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, às dezenas de milhares em nossos campos. E o nosso gado dará suas crias. Não haverá praga alguma nem aborto. Não haverá gritos de aflição em nossas ruas. Como é feliz o povo, assim abençoado. Como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Até aqui. Glória a Deus. Marinha, o Salmo é o 148. Aí eu deixei você ler, mas aí leia novamente. Isso. Eita. Louve o Senhor desde os céus, louve-nos nas alturas, louve-no nas alturas, louve-no todos os seus anjos, louve-no todos os seus exércitos celestiais, louve-no sol e lua, louve-no todas as estrelas cintilantes, louve-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Ele os estabeleceu em seus lugares para todo sempre. Deu-lhes um decreto que jamais mudará. Louvem o Senhor, vocês que estão na terra, serpentes marinhas e todas as profundezas, relâmpagos e granizos, neve e neblina, vendavais que cumprem o que ele determina. Todas as montanhas e colunas, árvores frutíferas e todos os cedros, e todos os animais selvagens, e os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos e as aves, reis da terra, e todas as nações, todos os governantes e juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado, a sua majestade está acima da terra e dos céus. Ele concedeu poder ao seu povo e recebeu louvor de todos os seus fiéis, dos israelitas, povo a quem ele tanto ama. Aleluia. Glória a Deus. Acho que agora foi. Amém, agora sim. Glória a Deus. Penso, nunca é demais, né? Ler a palavra, vi que você começou a ler o 47, falei, vamos ouvir mais uma vez, aí depois a gente ouve o 148, aleluia. Glória a Deus, desculpa. Amém, imagina, querido. Bênção pura. As cartas de Paulo, elas sempre são muito ricas e elas são bem práticas. Elas trazem instruções da nossa vivência como filhos de Deus, né? E esse capítulo 5 em especial, ele é muito rico, muito maravilhoso. Contexto aqui da onde nós estamos na história, né? A gente está aproximadamente aqui em 50 a 51 depois de Cristo. Então, depois que Yeshua foi ressuscitado, né, morreu na cruz e foi ressuscitado, 50 anos depois, mais ou menos, Paulo está escrevendo essa carta a Tessalônica, aos Tessalonicenses, que era uma comunidade jovem, né? Era uma igreja ali que estava nascendo, mas era uma igreja fervorosa. E era uma igreja que ela era composta tanto de judeus quanto de gentios, que haviam abraçado a fé no Messias. O capítulo 3 dessa carta mostra um coração pastoral de Paulo, né? O apóstolo, ele tem a essência, os elementos dos 5 ministérios, né? Os 5 ministérios, eles são o pastoral, o evangelista, o profeta, o apóstolo e o mestre. Então, o apóstolo, ele geralmente é representado por esse dedo aqui, ó.
E esse dedo aqui, o dedão, é o menorzinho de todos, ele consegue tocar, ó, tá vendo? Todos os outros dedos. Então, o apóstolo, o profeta, que é aquele que aponta, aqui o evangelista, ó, o maior de todos, tem uma missão extraordinária de evangelizar, de trazer as almas perdidas, as ovelhas perdidas. O pastor, né? O pastor aqui é o anel, é o dedo do anel da aliança aqui, né? O pastor é aquele que tem cuidado. E o mestre, né? O mestre, por que esse aqui é o mestre? Porque é o dedo que consegue entrar aqui dentro do ouvido, ó, e tirar a sujeirinha, limpar, né? Para deixar entrar as coisas boas, necessárias. E o apóstolo, ó, tá vendo? Ele toca em todos os dedos. Então, o apóstolo, ele tem na sua essência os 5 ministérios. Ele flui nos 5 ministérios, tá? Então, Paulo aqui, nesse capítulo 3, ele tem aqui a essência pastoral dele fluindo. Ele demonstra o coração de um verdadeiro líder. E ele envia Timóteo, né? Ele tem uma preocupação ali, diante das tribulações, de tudo que estava acontecendo, havia uma perseguição ferrenha. Queridos, era uma perseguição daquelas terríveis, né? Onde eles matavam os cristãos. E ele envia Timóteo aqui para poder fortalecer. Esse período aqui é o período de Nero, é um dos períodos mais terríveis, onde os cristãos eles eram mortos e eles eram colocados em colunas, né, fixados em colunas, e eles eram queimados vivos. Então eles ficavam que nem tochas humanas acesas, queimando vivos. E os gritos deles duravam, né? E eram gritos de horror até eles falecerem. Então pensa na perseguição dos cristãos nessa época. E aqui Paulo ele vai enviar Timóteo, né? Timóteo era um filho espiritual de Paulo. Então ele envia ali para fortalecer, né? Para trazer a lembrança da fidelidade, né, de Deus, a lembrança ali daquilo que o Senhor faria, né? Prepara a comunidade ali para a segunda vinda do Messias. Depois, no capítulo 4, Paulo ele vai começar a trazer questões sobre a santidade. E ele traz um contraste dos costumes pagãos daquela comunidade ali, né? Eles estavam ali entre gentios e judeus, e havia ali muita cultura pagã. E aí Paulo vai trazer sobre o ensino da santidade, da pureza, né? Depois ele vai falar sobre o amor fraternal, sobre o trabalho digno. Ele vai começar a trazer valores que são profundamente enraizados na cultura judaica, né? E ele vai falar também sobre a ressurreição dos mortos, que encontra o seu cumprimento no ensino de Yeshua, né? Capítulo 5 ele vai dizer sobre o dia do Senhor, o grande dia do Senhor. E no final ele vai trazer aqui a bênção, né? A bênção sacerdotal. E um versículo eu quero destacar aqui, no capítulo 4, um versículo rapidamente, para depois a gente ir para o capítulo 5. No 4 ele vai falar sobre o arrebatamento. E é interessante que quando a gente pega aqui o capítulo 4, deixa eu voltar aqui no 4. No capítulo 4 ele vai dizer assim, ó, versículo 13.
Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, ou seja, aqueles que já morreram, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Essa palavra é uma palavra muito poderosa, é uma palavra de consolo também. Paulo está falando assim, olha, se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que dormiram, certo? Então o Senhor Yeshua ressuscitou e com ele também ressuscitarão aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, que se estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não pereceremos, não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar do chofar de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Então, isso é muito extraordinário, porque uma das maiores dores que nós temos, né, como seres humanos, é a separação pela morte, porque nós somos feitos para a vida e vida eterna. O Senhor, quando nos criou, Ele não nos criou para a morte, Ele nos criou para ser eternos. Por isso que a morte é algo tão doloroso, tão difícil da gente aceitar, porque não é natural, não é natural. O nosso natural é a vida eterna. A essência de Deus que está em nós é a essência da vida e Ele é eterno. E nós somos semelhante a Ele, nós somos feitura do Senhor. Então a vida latente que pulsa, a vida em abundante, procede do nosso Deus. Essa essência dele é a essência que Ele soprou e colocou em nós. Então, Paulo fala isso de forma muito interessante aqui no capítulo 4. Consolem-se uns aos outros com essas palavras, porque na segunda vinda de Yeshua, essa vida plena em abundância, ela se manifestará. E não haverá mais morte, é o que Apocalipse vai trazer, né? Toda lágrima será enxugada e a morte já não haverá. Certo? Então, esse conceito aqui do arrebatamento, ele entra numa linha escatológica que eu não vou entrar aqui nesse momento, porque aqui daria um estudo imenso, então eu não vou começar a falar para não trazer muitas dúvidas, mas o arrebatamento que Paulo está falando aqui, ele é um arrebatamento um pouco diferente do que a teologia escapista traz, né? De que a igreja vai ser arrebatada, vai sair aqui do mundo e aqui o mundo vai ficar nas trevas e o diabo vai dominar tudo. Não, gente, o diabo ele já perdeu, ele já foi derrotado. Yeshua, ele volta. Aqueles que estão vivos, eles vão ao encontro do Pai nas nuvens, ao encontro de Yeshua nas nuvens, como Paulo está descrevendo aqui, porque isso tem um contexto judaico. Tá? Quando você conhece a cultura judaica, você vai entender o que significa o arrebatamento. Era quando o rei ele entrava, ele chegava e todos vinham encontrar com o rei nos portões. Entende? Então, esse arrebatamento, ele perfigura isso, a chegada do rei, os filhos se encontram com ele nas nuvens, vão ter os corpos transformados e eles vêm para a terra para reinar, estabelecer o reino. Toda a Bíblia vai falar de que o Senhor vem restaurar a terra.
que ele reinará sobre a terra. Inclusive, a Bíblia dá o endereço local aonde ele vem. Ele vem e ele desce em Sião, no Monte Sião. Especificamente no Monte das Oliveiras. Entende? Então, não vai ser aquele filme lá do... Como é que é o nome do filme, hein? Me lembra aí dos Arrebatados? Alguém abre o áudio aí. Deixados gente, para trás. Isso, Josi. É isso aí. Não tem nada a ver com aquele filme. Entendeu? Já vai embora, sumiu e aí o diabo domina, como se ele tivesse poder, né? Não, ele foi derrotado na cruz. E Yeshua, quando ele vem para reger as nações com vara de justiça. E nós, queridos, teremos muito trabalho, mas com os corpos glorificados. Nós estaremos aqui com ele, estabelecendo o reino na restauração de todas as coisas. Então, você precisa alinhar aí essa sua visão escatológica segundo a Bíblia. Certo? A Bíblia dá endereço, dá direitinho o local onde Yeshua vem. E ele vem para reinar. Ele vem para trazer restauração. Tá? Agora, por que as festas são importantes? Paulo fala aqui o que vai acontecer quando Yeshua voltar, vai tocar o quê? O que vai tocar? Abre o áudio aí, alguém fala. Qual é o som que vai ser ouvido no céu quando Yeshua voltar? Bota uma Mara leu aqui, gente. Som de... Vamos lá, vou esperar alguém abrir o áudio. Shofar. Isso aí, Lei. Som de shofar, que é a trombeta de Deus. E qual a festa que se liga, que está conectada com o som do shofar? Trombetas. Festa das trombetas, que é, né, Yom Teruah, Rosh Hashanah. Então, olha como as festas, elas são proféticas. A festa das trombetas, ela aponta profeticamente para esse momento que Paulo está descrevendo aqui, certo? Ela aponta para a segunda vinda do Mashiach, do nosso Mashiach, do nosso Yeshua. As festas são extremamente proféticas, importantíssimas. Inclusive, tem uma festa chegando aí, que é a festa que Yeshua participou, que é a festa das luzes, a festa de Hanukkah. Está quase chegando aí, vai ser em dezembro, e nós vamos celebrar dia 20 de dezembro, a festa de Hanukkah. Uma festa longa também, ela tem 7 dias, se eu não me engano, 7 ou 8 dias. Nós vamos comemorar dia 20. Então, se você quer comemorar conosco, esteja aqui em Vila Velha, presencialmente, dia 20 de dezembro, vai ser tremendo. Certo? Então, é isso. Quando a gente pensa nessa questão do arrebatamento, é exatamente isso que vai acontecer. Certo? Então, entrando aqui brevemente no capítulo 5, para a gente finalizar, tem muita coisa para falar sobre essa questão do arrebatamento, gente. É tão difícil falar isso em tão pouco tempo. Ô Senhor, o tempo escorre, né, pelas mãos, mas é um assunto muito extraordinário, muito glorioso, muito rico. Mas vamos lá, vamos seguir aqui e vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 5, que fala muito sobre o nosso dia a dia como igreja, como corpo de Cristo, como filhos de Deus. Fala da nossa vida na comunidade, né? Na igreja, em hebraico é Keliá. Ele vai falar assim, ó, irmãos, acerca dos tempos e estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Interessante isso, né?
Aqui, quando ele fala de tempos e estações, essa é uma linguagem muito familiar para os judeus, né? É uma linguagem que eles estão muito adaptados, porque eles conheciam os tempos e as estações proféticas. E aqui ele está falando, olha, a vinda do Senhor será como a de um ladrão, ou seja, um time inesperado, certo? É o time inesperado. Isso vai conectar com Joel 2, 1 e 2, que fala sobre o dia do Senhor. E ele fala assim, mas vós, irmãos, já não estáis mais em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz, são filhos do dia, certo? Então, vocês são aqueles que estão atentos, vocês são aqueles que não estão na ignorância das trevas, mas brilha sobre vocês a luz, e vocês têm olhos para ver, vocês têm olhos para enxergar, vocês estão atentos, vocês estão conectados, vocês estão ligados, né? Então, ele fala assim no versículo 12: e rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestem os que tenham em grande estima e amor por causa da sua obra. Olha que interessante aqui. Ele está primeiramente falando que a gente deve reconhecer intimamente, não apenas aceitar, certo? Os que trabalham entre nós e os que presidem entre nós, ou seja, os líderes, né? E ele fala, reconheçam intimamente e não apenas aceitam. Porque tem pessoas que às vezes têm líder, mas não estima o líder, não conhece o líder, né? Apenas aceita aquela liderança, né? E ele fala que daqueles que têm um trabalho árduo, do suor, né? Ele vai falar que para aqueles que lideram, né? Para que liderem também com cuidado, com amor, como um pastor, certo? Então ele vai trazendo minúcias de detalhes sobre a igreja. E ele traz aqui algo muito importante, que é o conceito da honra aos líderes. Quando ele fala, né, para que reconheçam intimamente, estimem com honra, né, com honra aos líderes. A palavra honra em hebraico é kavod, é o conceito de honra, né? Então, não é uma autoridade cega, mas é um reconhecimento do chamado divino. A liderança, ela é um serviço, o qual você está, né, prestando conta àquele que te comissionou. A liderança, ela não é uma dominação, mas ela é um serviço de amor, o qual aquele líder, ele presta conta àquele que o chamou, que o comissionou, ele é um mordomo, certo? Porém, aqueles que são liderados, eles também precisam estimar, reconhecer intimamente, ter honra, não pela pessoa, mas pelo aquele que o comissionou, por aquele que o chamou, pela unção que aquela pessoa carrega, certo? Depois ele vai dizer, vivei em paz uns com os outros. Então a shalom, ela não é apenas a ausência de conflito, mas a shalom, ela é o quê? Harmonia. Ela é plenitude na comunidade, né? Hoje a gente vive num mundo em que as pessoas estão extremamente egoístas, individualistas, desconfiadas, são pessoas que usam máscaras, na sua frente é uma coisa, por trás é outra. A gente sabe que o mundão é desse jeito, mas a igreja, queridos, não. A igreja, ela tem que fluir na cultura do reino. Na igreja não tem que haver máscaras, na igreja não tem que haver fofoca.
Na igreja não tem que haver divisões. Na igreja precisa haver uma plenitude da shalom, harmonia, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. A shalom precisa fluir no meio da igreja. E muitas vezes você tem que batalhar para que isso aconteça. Não é algo natural, deveria ser, né? Mas a gente sempre está recebendo na igreja pessoas doentes. A gente recebe na igreja pessoas, né, seja na igreja física ou na igreja online, na comunidade, na rede apostólica, nós recebemos pessoas doentes, pessoas que vêm de uma cultura caída, vêm muitas vezes com feridas, vêm muitas vezes de uma vida inteira sobre um sistema caído, né, onde a mente está condicionada, e a igreja precisa fazer o quê? Abraçar, né, e com amor combater essa cultura e trazer a cultura do reino. Amar aquela pessoa que muitas vezes chega cheia de espinhos, muitas vezes uma pessoa que tem tanto espinho que vai te ferir, mas você precisa amá-la da mesma forma. Ir limpando, tirando os espinhos, removendo, mostrando para ela que ela está num ambiente seguro, mostrando para ela que ela pode ser amada e que ela pode amar. Então, isso é necessário a gente entender como igreja. Sabe por quê? Porque, às vezes, como igreja, o que a gente quer? A gente quer pessoas perfeitas, né? Muitas vezes a gente quer entrar na igreja e encontrar a perfeição, o sumo da perfeição, né? O puro suco da perfeição. A gente quer se relacionar só com gente perfeita. Não é assim. A gente precisa gerar esse ambiente. A gente precisa primeiro ser tratado, se deixar ser curado, né? Você entendeu o que é a cultura do reino, agora você vai transbordar e você vai levar o que você ganhou, esse presente dessa paz, desse caráter, você vai dar esse presente a outros, e assim a gente vai formando a comunidade do reino, assim a gente vai estabelecendo o reino. Então a gente ter olhos de amor, olhar para as pessoas com amor, certo? E Paulo vai dizendo assim, olha, admoestai os desordeiros. É justamente sobre isso. Ele deixa isso claro. Paulo é maravilhoso, gente. Eu sou fã de Paulo, tá? Quando eu chegar, né, ali no reino do Espírito, eu quero ter um papo com Paulo, gente. Porque é incrível. Ele é... Que sabedoria! Ele vai dizer assim, ó, admoestai os desordeiros. É nesse sentido, né? O que são os desordeiros? Aqueles que viviam fora da ordem divina, entendeu? Os que viviam fora da ordem divina. O Eterno tem a ordem, tem o padrão dele do reino. Os desordeiros, aqueles que viviam fora. E o que é a admoestação, Paulo? Explica para nós, Paulo, o que é a admoestação? É a correção amorosa, não é condenação, igreja. Entendeu? Muitas vezes você vai dar uma palavra dura, mas qual é a intenção do seu coração? A intenção do seu coração tem que ser pura, tem que ser real, tem que ser o crescimento da pessoa. Você admoesta como você admoesta seu filho, muitas vezes sendo duro, mas com o coração doendo, com o coração querendo ver ele crescer. Então, essa é a admoestação real, a admoestação amorosa e não condenação, não julgamento, certo? No hebraico tem um princípio que diz, o princípio é tohaha. Difícil, né? Tohaha, não é difícil, é fácil. É repreensão construtiva, tá? Aonde está escrito isso? Levítico 19, 17, anota aí para você ler depois. Levítico 19, 17, a repreensão construtiva. A repreensão precisa ter? Sim, precisa ter. Esse negócio de você ir na igreja, tem igrejas aí que só passa a mão na cabeça, passa a mão no seu pecado, ó, vem como você tá e continua como você tá, isso não existe. Ignora isso. Tá? Isso daí é o tipo da igreja que a igreja que Yeshua fala que ele abomina, que ele odeia, certo? É a igreja de
Agora me fugiu aqui o nome da igreja. Igreja de... Alguém lembra aí para mim? Apóstolo Cláudio. Apóstolo Cláudio vai lembrar. Tô com Pérgamo na minha cabeça, mas não é Pérgamo. Cadê o apóstolo Cláudio? Gente, fugiu agora, tá? Tô aqui. Hã? Tô aqui. Qual é o nome, apóstolo Cláudio, da igreja? Yeshua fala Desculpa, que a igreja que ele pode fala falar. que ele odeia. Tem uma igreja que ele fala que ele odeia. Com essas palavras mesmo. Não. Peraí, gente. Não, agora eu faço Laodiceia. questão. Hã? Laodiceia? Não é Laodiceia. Eu tô com Pérgamo, Laodiceia na minha cabeça. Não é. Peraí. Vamos achar aqui. Caio, ajuda aí a gente também, Caio. Peraí. Eu acho que é Pérgamo mesmo, gente. Aqui, achei. Isso aí. Os Nicolaítas, tá? Ele fala aqui que ele odeia as práticas dos Nicolaítas, entendeu? Por causa da imoralidade, da idolatria e dos ensinamentos que levam ao pecado. Pegou? Nicolaítas. E Yeshua, ele vai falar essa palavra forte. Ele fala que ele odeia a prática dos nicolaítas, porque eles justamente ensinavam, levavam as pessoas a praticar o pecado. Então, é aquele tipo de igreja que passa a mão no pecado, passa a mão, não, tá tudo certo. Não, não, gente, não. Não, isso é muito claro na palavra. Yeshua, ele diz que odeia, por quê? Porque esse tipo de igreja, a prática dos nicolaítas, levavam as pessoas direto para o inferno. E Paulo, ele traz aqui isso de forma muito clara, né? Que a correção, ela precisa, ela é saudável, a correção, ela te protege, a correção, ela é uma bênção, quando ela é uma correção construtiva, amorosa, muitas vezes vai doer, tá? Não é porque é amorosa que não vai doer, não, porque muitas vezes você não quer ser confrontado, seu orgulhinho não deixa, né? Mas, se você tiver ouvidos para entender aquela correção, isso vai te edificar, tá? Depois Paulo vai dizer assim, ó, consolai os de pouco ânimo. Então, aqueles que estão desanimados, Paulo vai dizer, olha, né? Anime, consolo, leva a ele ali uma palavra que vai fortalecer, porque isso reflete a presença do Espírito Santo, que é consolador. O Espírito Santo de Deus, ele é consolador. Quando você estiver consolando alguém que está desanimado, você vai estar sendo usado pelo Espírito Santo Consolador. Você vai estar sendo canal dele. Paulo vai dizer, ó, sustentai os fracos. Então, sustentar é segurar firmemente, tá? Não só os fracos fisicamente, mas os fracos espiritualmente. Sim, essa é a nossa missão como igreja. Segurar os fracos, né? Ir lá procurar aquele irmãozinho que está fraco, está ali, ó, sustentando ele, porque isso é o princípio da preservação da vida. Amém? Paulo vai dizer, ó, sejam pacientes para com todos. A paciência é o quê? Longanimidade, é não desistir, né? Para com todos. Então, Paulo fala assim, ó, não apenas com os crentes, mas aquele que está ao seu redor, que é ímpio, seja paciente com ele, reflita o seu testemunho, para que ele veja algo diferente em você e para que ele seja atraído ao Senhor.
certo? A palavra diz que o Senhor, ele é lento para se irar. Então, isso reflete esse atributo do Senhor, né? Que em hebraico é erer apaim, lento para se irar. Então, tenha paciência. Às vezes você tem lá um colega de trabalho, né? Quem aí tem um coleguinha de trabalho que às vezes dá trabalho, né? Seja paciente. Uma professora que às vezes fica pegando no seu pé. Não existe isso? Um chefe. Seja paciente. Paulo vai dizer assim, ó, ninguém pague o mal por mal. Levítico 19:18 vai dizer, não te vingarás. Então, esse princípio Yeshua ensinou no Monte Sermão, lá no Sermão do Monte. Não pague o mal com o mal. Sabe por quê? Porque quando você não paga o mal com o mal, você quebra o ciclo da retaliação. Entendeu? Porque se você paga o mal com o mal, você entra num ciclo de retaliação. Porque o mal que você faz para alguém, esse mal vai voltar para você. Ah, mas alguém fez mal para mim, ok, mas a palavra fala: não pague o mal com o mal. Quebra o ciclo de retaliação e entrega para o justo juiz tratar com aquele que te fez mal. Sabe por quê? Ele trata muito melhor do que você poderia tratar. Certo? É isso, gente. É inteligência espiritual. Né? Também não vai falar assim, vou entregar aqui porque Deus vai mandar fogo do céu. Não, perdoa, libera o perdão, entrega para o Senhor tratar e deixa ele tratar na economia dele. E por fim, Paulo vai dizer assim, ó, regozijai-vos sempre, alegrem-se sempre, a alegria constante. Não é uma felicidade superficial baseada na circunstância, porque tem gente que só se alegra quando a circunstância está favorável. E a palavra fala, olha, se alegre constantemente. Sabe por quê? Porque a tua alegria profunda, verdadeira, ela está baseada na tua identidade em Deus. E isso basta, isso completa, isso superabunda qualquer circunstância, gente. Só o fato de você saber que você é filho, você é filha do Eterno, essa é a sua identidade, essa vida que é passageira, todas as suas dores, tudo que você passou, querido, tudo vai passar e você tem uma vida eterna pela frente, abundante. Você está ainda num processo que às vezes você ainda não entende, mas olha, você é filho e filha de Deus. Coisas grandes virão, coisas grandes estão pela frente, coisas grandes vão por vir. Então, essa alegria tem que ser profunda e latente na tua vida. A tua identidade em Deus basta para que você tenha uma alegria profunda. Salmo 16:11 vai dizer, na tua presença há plenitude de alegria. Alguém pode escrever isso aí no chat? Na tua presença há plenitude de alegria. Escreve aí para mim ver se vocês estão acordados, se vocês estão vivos ainda. Escreve aí no chat. Ó, a Rafaela já chegou. Eu estou aqui numa visualização que eu não consigo ver todo mundo. Caio, obrigado. Obrigada, Bruna. É isso. Vocês não só estão escrevendo, mas vocês estão recebendo isso aí no espírito de vocês agora. Essa palavra. Amém? Na tua presença há plenitude de alegria. Então, se alegrem no Senhor pela identidade de vocês. Paulo vai trazer aqui, por final, né? Na verdade, é o penúltimo. Ele vai dizer: orai sem cessar. Orem sem cessar. Paulo está falando aqui, ó, não é apenas uma oração vocal constante, mas é uma atitude de oração. É uma vida vivida em comunhão contínua com Deus, tá? É um apego a Deus. É um apego.
Essa oração, ela não é só você ir lá orar, bababá, não, é você ter uma atitude, é uma comunhão contínua, é um apego a Deus, certo? Ore, ore, ore sem cessar, ore pela manhã, ore à tarde, faça que nem Daniel, né? Orava 3 vezes por dia, ore à noite, ore, abençoa os alimentos que você vai comer, abençoa as atividades diárias que você vai ter, é seu trabalho, né? Pai, abençoa o meu trabalho, eu dedico a Ti o meu trabalho. Senhor, faz fluir, envia os Teus anjos aqui, Pai. Eu consagro que esse trabalho dê glória ao Teu nome. Tenha uma consciência constante da presença divina com a sua vida. Amém, queridos? E agora sim, indo para o final, Paulo fala assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco, em tudo, não apenas por tudo, mas em meio a tudo. Aqui muda tudo, gente. Oh, meu Deus! Não é apenas por tudo, mas em meio a tudo, dê graça, gratidão. Não, gratidão é uma escolha. Gratidão não é sentimento. Alguém escreve isso aí no chat. Gratidão é escolha, não é sentimento. Quem vai escrever? Vamos ver quem é que vai escrever aqui no site, no chat. Aleluia! Isso aí, Bruninha. Bruninha tá on. Bruninha tá ligada. Gratidão é escolha, não é sentimento. Pegou? Pegaram a chave dessa manhã? Gente, muitas riquezas para nós, prática, para a gente começar a colocar agora. Isso aí, Leir, Rosirene, boa, Rúbia, pastora Rúbia. É isso, gente, muita chave para a gente colocar em prática agora. E por final, aqui, Paulo vai dizer sobre o discernimento espirituais. Essa é forte, é só para quem ficou até o final. Não extinguais o espírito. O espírito, Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Deus, não deve ser sufocado. Certo? A gente tem que dar abertura, queridos, para manifestação genuínas do Espírito. Não desprezeis as profecias, é o que Paulo fala, certo? Então, a gente precisa estar atento para não rejeitar por medo ou por preconceito. Às vezes você recebe uma palavra que você não gosta, não rejeite a profecia por medo, por preconceito. A palavra vai dizer assim, ó, examinai tudo e retém o que é bom. Então, examinar é você testar, você como um ourives, né? Testa o ouro, você vai testar e você vai ter o quê? Você vai pedir discernimento ao Senhor. E o discernimento é uma responsabilidade de cada crente. Como que você discerne? Conforme as escrituras. Não tem erro. Se aquela profecia que você recebeu, ela está de acordo com a palavra, querido, recebe. Pode ser que você não goste do que foi falado, mas se ela está de acordo com a palavra, recebe. Não despreze a profecia, não sufoque e não apague o espírito. Certo? Tenha ouvidos para ouvir e olhos para ver. Paulo vai dizer assim, ó, abstende-vos de toda aparência do mal, certo? Então, não é apenas você evitar o mal, mas é também a sua aparência. É você proteger o seu testemunho e a sua consciência. Entende? Esses dias eu estava conversando com uma discípula nossa, né, e eu estava orientando ela, no sentido de que, olha, isso que você fez, eu te conheço e eu sei, né, da tua intenção, eu sei que você não estava fazendo isso por mal, mas outras pessoas podem olhar e ver isso que você estava fazendo com maus olhos, entendeu? E isso pode ferir o corpo. Então, a palavra fala, abstém-se de toda aparência do mal. Então, se isso pode causar uma aparência do mal, você vai sair fora. Meu esposo conta sobre um policial
Já estou acabando, tá, gente? Quem precisar sair, fique à vontade. Meu esposo conta de uma experiência de um policial que ele estava em serviço e eles estavam ali no momento de lanche deles lá e foram beber, né, uma água e tal. E aí o garçom perguntou se ele queria que colocasse limão na água. E aí ele falou assim, não, eu quero água sem limão. Aí o outro perguntou, né, pediu com limão, e perguntou, você não gosta de limão? Ele falou, não, eu gosto, mas eu estou de serviço. E se uma pessoa passa ali e vê aquele limão, pode achar que é uma caipirinha e vai achar que eu estou bebendo em horário de serviço. Então eu prefiro me livrar da aparência do mal. Tá entendendo? Pegou? Entendeu? Ele não estava fazendo, ele ia tomar água com limão, mas ele preferiu se abster da aparência do mal, de alguém olhar e falar, um policial estava ali bebendo caipirinha. Então é isso, queridos, nós carregamos o reino. As pessoas, quando olham para mim, quando olham para você, nós estamos carregando o reino, nós estamos testemunhando do nosso Deus. Então a gente precisa cuidar, né? E evitar a aparência do mal, né? Mulheres, cuidado com as roupas que vocês vão vestir, né? Evite a aparência do mal. Tem tantas coisas que a gente precisa ter esse cuidado, é um cuidado de você estar preservando o reino a qual você faz parte, certo? E por final, Paulo dá a bênção sacerdotal, ele vai falar, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo, olha que tremendo, que extraordinário, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aquele que te chamou é fiel para cumprir e para te levar, te conduzir até o teu propósito. Que Deus te abençoe poderosamente e amanhã estaremos firmes e fortes juntos no propósito, com a graça do Eterno. Bom dia, shalom, shalom.